No ano passado, nós tivemos, num determinado momento, algumas informações não lisonjeiras, agradáveis, envolvendo a ETIS, que é a empresa de comunicação do governo do Estado. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e isso foi o motivo de muitos comentários, chegou a anular um procedimento licitatório da ETIS de alguns milhões de reais, porque o tribunal constatou que ali tinha coisa não republicanas. Podia ter desvio de recursos. O tribunal anulou. Aí o governo disse que não, o líder do governo na Assembleia disse que o tribunal não anulou e tal. O certo é que anulou. E nessa discussão lá no tribunal, o conselheiro Ernesto Saboia, que neste ano é o relator das contas do governo referente a 2024, lá naquele momento, quem deu a liminar sustando a licitação, só sustando o processo, foi a conselheira Patrícia Saboia. Então ela levou essa sua decisão ao pleno do tribunal e o tribunal decidiu confirmar a decisão dela e anulou. E lá, na discussão, o conselheiro Ernesto Saboia disse que essa ETIS tem uma caixa preta que precisa ser desvendada. Vamos ver se o conselheiro Ernesto vai desvendar essa caixa preta agora na avaliação das contas do governo de 2024, se bem que ele não tem muito espaço para adentrar as minudências escusas dessa ETIS. Mas ele pode dizer alguma coisa e vamos esperar que ele diga. Bom, tudo isso eu estou dizendo porque eu recebi uma mensagem, agora, recente, não foi ontem não, foi no final de semana, de uma das fontes que eu tenho lá na ETIS. Ele diz a mensagem, ele mandou a mensagem no início da noite, às 18h02, ainda dizendo, boa tarde. Aí ele diz, boa tarde, grande homem. As novidades da ETIS, meu amigo, você tem? Aí eu respondo, boa noite, não tenho e gostaria de saber. Ele volta, continua do jeito que nós sabemos e agora é que está grande. Você precisa falar com o Ciro Gomes, André Fernandes. Eles sabem de tudo. O vídeo monitoramento do Castelão e do PV é uma vergonha. E o Wi-Fi das escolas, um escândalo. Não posso falar muito, meu amigo. Eu tenho medo. Esta última mensagem é de 18h55. Aí eu digo, me mande o que eles têm. Eles, o Ciro Gomes e o André Fernandes. Que é melhor para eu trabalhar. Eu resguardo o sigilo da fonte. Eu não vou atrás do ex-governador Ciro e do deputado federal André para pedir uma informação de terceiros. Essa informação que eles receberam, devem ter recebido anonimamente e eles podem receber, dependendo da documentação que recebem, eles podem fazer os seus pronunciamentos, mas eu não vou procurá-los para isso. Bom, aí eu disse, né, me mande o que eles têm, que é melhor para eu trabalhar. Eu resguardo o sigilo da fonte.
Aí ele diz, tenho medo, meu amigo. Aí eu volto. Como jornalista, eu tenho o direito de não revelar os nomes das minhas fontes, nem a justiça pode me obrigar a dizer quem me deu a informação. A Constituição Federal garante isso aos profissionais de comunicação, o sigilo da fonte. O sigilo da fonte. Eu não tenho obrigação de dizer quem me deu a informação. Posso até responder por isso, mas eu tenho o direito de dizer, não digo quem me deu a informação. Aí ele volta, meu amigo, mas a si mesmo eu tenho receio. Veja bem, isso é uma mensagem de uma pessoa da etice que tem receio, não apenas de perder o seu emprego, ou, como ele já disse numa outra oportunidade, lá no ano passado, de ser morto. E aí? O que fazer? O Tribunal de Contas fez uma parte da parte dele. Podia ter feito uma tomada de conta especial nessas contas da ETIS. Podia ter feito isso. E ainda pode. Olha, essa ETIS movimenta milhões e milhões de reais do estado do Ceará. E em quase todos os contratos que são milionários, tem conversa atravessada. Tem conversa atravessada. Num determinado momento, já disseram, e eu disse aqui, que a ETICE tinha os mesmos vícios da Superintendência de Obras quando na era Quintino Vieira. Dito isto, o governo do estado pode tomar alguma providência. Ele tomou no caso da Superintendência de Obras depois de muitas denúncias, depois de muitas acusações. Hoje o doutor Quintino é secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Caucaia. O presidente Lula, ao aparecer ontem na TV para anunciar a liberação de recursos do programa Pé de Meia, R$1.000 para estudantes que são aprovados de ano nas escolas públicas, e de mais remédios de graça na farmácia popular, além de parecer um garoto propaganda, lugar não apropriado para um chefe de poder, confirmou que as ações do seu governo estão relacionadas à campanha eleitoral do próximo ano. Aliás, aqui no Ceará, também, o governador Eumano de Freitas está trabalhando pensando na sua reeleição. O governador antecipou o anúncio do índice de aumento dos servidores, que ele, por seus secretários ou secretário de planejamento, havia comunicado a líderes sindicais que só ia fazer isso depois de conhecer o resultado da arrecadação do Estado no primeiro trimestre deste ano, após a arrecadação de janeiro, fevereiro e março. Mas ele resolveu antecipar. Ele anunciou que está garantido o percentual da inflação do ano passado. E esse aumento será a partir de janeiro, data base dos servidores estaduais, o que não havia, ou que não acontecia, ou que não aconteceu nos 2 primeiros anos do governo.
O governo Elmano desrespeitou, nos seus 2 primeiros anos, a lei estadual que garante a data-base dos servidores em janeiro. A atualização salarial do pessoal do Estado, além da inflação, mais à frente terá 1% a mais. E, como já dissemos, o aumento será retroativo a 1º de janeiro. Na mesma pisada, o governador anunciou ontem a antecipação do pagamento salarial deste mês de fevereiro. O governo paga os servidores a partir do 1º dia do mês subsequente ao do vencido. Portanto, o pagamento dos servidores do Estado, referente a fevereiro, deveria começar em 1º de março, mas, como tem o feriado bancário em razão do Carnaval, creio que seja também por conta disso, o governador antecipou e o pagamento dos servidores começará a ser feito a partir de sexta-feira. Será feito a sexta-feira, antecipando a alegria dos foliões, dos servidores foliões. Inegavelmente, essas 2 medidas do governador têm a ver com a sua sucessão no próximo ano. O governador é candidato à reeleição e já começa agradando os servidores. Sem dúvida, em 2026, o governador vai anunciar o aumento dos servidores, bem maior do que a inflação que ocorrer neste mês de 2025, e anunciará logo no início do ano. É ano de eleição. E aí, o agrado primeiro vem para os servidores estaduais. A sucessão do presidente Lula está com uma complicação agora, que é ele fazer a reforma ministerial para contemplar todos os partidos da sua base de apoio no Congresso Nacional. Aqui, o governador Eumano de Freitas já conversou com algumas pessoas. Isso aqui é muito fácil do governo dizer que não está tratando de sucessão, não conversou com ninguém ainda. Mas eu estou dizendo que ele já conversou com algumas pessoas sobre a montagem do esquema de apoio para sua sucessão. E já está contando com os principais parceiros. O PSD, o PSB, o MDB, o Republicanos, além de outros partidos de menor influência. Assim, Eumano já disse a quem de direito que vai negociar apoios com as 2 vagas de candidato ao Senado. A vaga de vice-governador do Estado e a vaga do futuro presidente da Assembleia Legislativa, que será um deputado que ainda vai ser eleito em outubro de 2026. Quando ele diz que tem essas vagas para negociar, sinaliza que a vice-governadora Jade Romero não será candidata à reeleição. Aliás, ela já trabalha
como candidata a uma vaga de deputado federal. E para isso o governo já tem em mente onde buscará os votos para a eleição da atual vice. O hoje presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, também deve ser candidato a deputado federal, o que significa dizer que o próximo presidente da Assembleia será um dos novos deputados eleitos e do partido que não for contemplado com a vaga de vice-governador e com os dois outros que forem contemplados com as vagas de candidatos ao Senado. Como a prioridade de aliados do governador, que é do PT, e o partido sofreu críticas no ano passado por não dar vez aos partidos aliados, em 2026, a disposição do governador é dividir as posições mais importantes da disputa eleitoral com os seus principais parceiros de hoje, delineando assim a composição da chapa majoritária. Governador é o Mano de Freitas, do PT. Vice-governador, um nome indicado ou pelo PSB ou pelo PSD. Ou o PSB ou o PSD indicarão a vaga de vice-governador. E mais, para o Senado, o MDB quer um lugar e anuncia o nome do deputado federal e ex-senador da República, Eunício Oliveira. E o presidente estadual do Republicanos, o senador Chiquinho Feitosa, quer a outra vaga. Assim, estariam contemplados na vice, PSB ou PSD. No Senado, o Republicanos e o MDB. Quem sobrar da indicação do nome de candidato a vice-governador terá a vaga de presidente da Assembleia Legislativa a partir de 2027. Ainda como a vaga de vice-governadora pode ser indicada pelo PSB ou PSD, o PSB já anunciou que o próprio senador Cid Gomes anunciou que, em não sendo ele candidato à reeleição, o partido indicará o deputado federal Júnior Mano, este que está enrolado aí com desvio de recursos de emendas parlamentares. É evidente que daqui até lá, como diziam os antigos, tem muita água a passar debaixo da ponte. O fato importante a ser considerado nessa engrenagem que se tem agora é que nela não está o deputado federal José Guimarães, que anda dizendo que não abrirá mão de ser candidato ao Senado. Guimarães tem dito aos quatro cantos que, desta vez, ninguém o impedirá
de ser candidato ao Senado. Mas nesse esquema de aliança do governador, ele está fora, porque o PT, tendo Elmano candidato a governador e Guimarães candidato ao Senado, vai levar insatisfação para os aliados. E o partido que perder essa vaga, a indicação da vaga de candidato ao Senado, não vai gostar nada, né? Todos os partidos que estiverem na disputa isolada nas eleições do próximo ano, todos poderão apresentar 2 candidatos ao Senado, pois nas eleições do próximo ano, em cada unidade da federação, em cada estado ou cada estado brasileiro, elegerá 2 senadores. Embora cada partido possa indicar 2 candidatos ao Senado, numa coligação, seja de quantos partidos ela for composta, de 2, 3, 4, 5, 10 partidos, a coligação só poderá indicar 2 candidatos, pois a coligação ela se reduz a um partido. A coligação de 2 ou mais partidos se resume a um partido. Não é que o nome desse ou daquele candidato que integre a coligação é que vá para frente. Não, é que a coligação é representada por um partido. Então, ela só poderá indicar 2 candidatos. Se confirmada for a coligação do PT com o MDB, os republicanos ou republicanos e o PSB e tantos outros, o PT quer formar uma aliança grande, não apenas para evitar que a oposição forme uma grande aliança, mas porque, quanto mais partidos for formada a aliança, mais tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão ela tem. E o tempo de propaganda eleitoral hoje é muito importante para qualquer candidato majoritário. Pois bem, a coligação composta com o MDB e republicanos que têm candidatos ao Senado, não pode ter espaço para Guimarães. E na coligação, o partido, estando na coligação, ele não poderá indicar um candidato avulso. O partido estando na coligação, ele é o partido da coligação. E, assim, o deputado federal José Guimarães já está rifado antecipadamente, a não ser que Eunício Oliveira desista de ser candidato ao Senado e resolva indicar um outro nome para ser lá o deputado estadual que foi eleito para ser presidente da Assembleia. Aí o PSB indica o Senado, o PSD indica a vice. Bom, o governador vai ter que parar e saber o custo-benefício do partido na aliança. O certo é que, no quadro atual, o deputado federal José Guimarães já está rifado como candidato ao Senado na coligação que apoiará
o governador Eumano de Freitas na disputa pela reeleição. Com esta observação, nós encerramos aqui a nossa participação